primeira palestra, a gente vai conhecer um pouco da dinâmica de consumo do segmento de categorias de supermercado do e-commerce em 2022, perspectivas para 2023 e principais insights aí que a gente pode trazer em relação ao mundo offline. Então, para falar sobre este tema, eu vou convidar ele, que é líder de negócio na Ebit no Brasil, 10 anos de experiência no mercado de pesquisas de mercados, liderou relação com grandes multinacionais na China e, nos últimos 2 anos, já atuou em vários países da América Latina. Salva de palmas para Marcelo Ozanay, Head de E-Commerce da Nielsen Ebit. Obrigado por ter presença. Por favor, o palco é seu. O palco é seu, Marcelo. Obrigado. Bom dia, pessoal. Um grande prazer estar aqui com vocês. É uma honra, né, ser convidado e compartilhar o palco com tantas pessoas influentes da nossa indústria, do nosso canal, que é o e-commerce. Queria agradecer, né, toda a organização da equipe do E-Commerce Brasil por organizar esse evento maravilhoso. Está lindo. Já dei o feedback chegando aqui. Eu já participei muito desses eventos. E posso falar que esse, por enquanto, né, é um dos eventos mais lindos que eu já consegui participar de vocês aqui. Então, parabéns e muito obrigado. Como já fizeram a introdução e já fizeram muito bem, né, acho que já adiantaram vários dos temas que eu vou trazer aqui para vocês, o e-commerce ele é, acho que, o canal, né, que traz hoje mais oportunidades e mais também dificuldades, né? Acho que para vocês que estão ali na ponta, realmente executando, entendendo, tentando, né, atender essas necessidades do consumidor. Ele é um canal complexo, ele é um canal difícil, mas ele também já é o presente. Ele faz parte da nossa realidade como consumidores, como profissionais, e também ele é o canal do futuro, né? Tanto é o canal do presente, mas ele é o canal do futuro, porque a gente sabe disso através, né, das referências de mercados mais desenvolvidos, que também eu vou trazer alguns dados aqui para vocês. Para começar, eu queria só retomar um pouco, né, do que aconteceu nos últimos 2 anos. Entendo que hoje estamos em uma outra realidade. Acho que a primeira vez que eu palestrei para E-Commerce Brasil foi bem em 2020, e era a pandemia, né? Eu fiz 2 ou 3 palestras, todas online, da minha casa, conectado, via, né, conference call, e era um outro momento. Vivíamos em uma situação onde tínhamos, né, restrição de mobilidade, éramos instruídos a ficar em casa, mas não só isso, né? As lojas não podiam abrir, principalmente o comércio não essencial, né? Então, era uma realidade do mercado, da estrutura do varejo, onde a gente não tinha essa possibilidade, tá, de acessar as mesmas lojas que a gente sempre acessou, né, na nossa realidade aqui como consumidores brasileiros. 2021 também ainda, né, continuamos nesse processo da pandemia do Covid, começaram-se as vacinas, começaram a retomada do comércio de rua, né, a abertura de lojas, etc. E também, com isso, a retomada, tá, do que eu chamo aqui do canal offline, ou seja, né, do canal tradicional de rua, de lojas, de shoppings e assim por diante. E nesse contexto, né, e agora 2023, que espero, né, que já estemos caminhando já para um final da pandemia, mas que ainda é uma realidade das nossas vidas, cada vez mais o conceito, né, do consumidor omni, né, ele é uma realidade das nossas vidas. Eu pensei aqui em fazer um exercício, mas eu acho que é uma resposta meio óbvia, né? Eu posso perguntar aqui quem fez compras no e-commerce nos últimos 3 a 6 meses. Eu imagino que a maioria de vocês fizeram, mas também tenho certeza que vocês frequentaram uma farmácia, frequentaram um supermercado, frequentaram um bar, né? E que define justo esse conceito da omnicanalidade, né? Hoje, apesar que nós, né, somos grandes atores do e-commerce, a gente vive disso, a gente sobrevive disso, mas ainda assim a gente vai, né, dependendo da situação, num supermercado, porque você quer procurar alguma coisa, você quer passear, você quer explorar a gôndola, né? Ou a gente vai num hortifruti porque a gente quer, né, ter uma necessidade mais específica e quer escolher exatamente, tá, o legume ou a fruta, né, que vocês querem consumir. Ou até outras, né, realidades de dinâmica de canal, onde vocês, né, estão buscando uma experiência no offline, ou seja, no contato físico, no contato real. Pode ser para uma loja de departamento, onde vocês querem abrir essa geladeira e saber se realmente esse é o produto, né, que vocês querem comprar.
Mas, ainda assim, vocês vão voltar para o e-commerce, talvez finalizar uma compra no e-commerce, mesmo depois de experimentar isso e ver isso, né, na realidade. E esse é um grande exemplo, né, reforçando esse conceito Omni. Esse conceito Omni não é novo. Ele já faz parte das nossas realidades já faz muitos anos, né, se não falar décadas. Mas acho que cada vez mais, nesses tempos, né, nos últimos anos, isso tem sido uma realidade um pouco mais forte e um grande desafio. Eu comecei a trabalhar na Nielsen 12 anos atrás. A minha biografia está desatualizada, tá, Paula? A gente precisa atualizar isso. Cada ano que passa, né, estou somando ali mais anos trabalhando com pesquisa de mercado. Eu lembro eu atendendo grandes, né, fabricantes, grandes empresas, a gente se falava sempre o desafio do canal moderno, o desafio do canal tradicional, né, como ganhar distribuição. E era esse, né, a nossa realidade do dia a dia. Hoje a gente não pode falar, né, de dinâmica do varejo alimentar sem falar, né, da dinâmica de canais, sem considerar o e-commerce, sem considerar o door-to-door, sem considerar o cash and carry, né, o atacarejo, que é algo também muito, né, dos últimos tempos, né, se tornou um dos principais canais de consumo aqui do mercado brasileiro. Então, essa é uma realidade e a gente precisa incorporar isso, né? O consumidor ele não é único. O consumidor não tem só um desejo, só uma necessidade. O consumidor ele é múltiplo. Tem diferentes interesses, diferentes necessidades, diferentes ocasiões que implicam em diferentes estratégias. E é isso que eu quero retratar um pouco aqui para vocês nos próximos slides. É importante também a gente retomar, pessoal, e entender que muito dos números que eu vou passar daqui para frente, ele está diretamente relacionado à situação macroeconômica, né, que vivimos em 2022, mas também as perspectivas de 2003. Então, 2022 foi um ano desafiador. Como eu comentei, né, foi talvez uma saída ali da pandemia, uma retomada do comércio tradicional, mas tivemos uma situação de altos níveis de inflação, que sim impactou no consumo. Até os preços, né, dos produtos da cesta básicas cresceram muito, isso impactou no orçamento familiar. Tivemos uma situação de endividamento das famílias e também foi um momento de eleições, onde tivemos muitas incertezas, né, do que seria o Brasil daqui para frente, qual seria a política, né, econômica que a gente poderia esperar para os próximos 4 anos. Já em 2023, né, claro que no finalzinho de 2022 e começo de 2023, temos também bons indícios, né, do que está por vir. Temos uma retomada, né, de alguns setores, como setores de serviços, setores de eventos e turismo, né, a exemplo esse evento, né, que está acontecendo aqui. Também tivemos vários indicadores, né, macroeconômicos que melhoraram, como confiança do consumidor, uma caída, uma desaceleração também da inflação. E tivemos, né, algum bom exemplo aqui que impacta bastante o consumo, principalmente de bebidas e alguns outros produtos, né, da nossa realidade, é o próprio carnaval presencial. Né? Não sei aqui quem pulou carnaval, tá? Mas eu pulei. E acho que quando eu estava pensando, né, sobre também explicar esse consumidor omni, veio também essa metáfora, né? Por que a gente faz esse esforço de sair de casa, se encher de glitter, colocar uma fantasia para ir para a muvuca, né? Ficar lá colado, sem espaço, sem ter o seu espaço ali privado, para escutar música, para se divertir. É isso, né? A experiência física ela traz um benefício, ela traz um valor. E é por isso que alguns de nós aqui, os folhões, né, gostamos de fazer esse esforço, de estar ali com as pessoas, mas também, dependendo do momento, dependendo da situação, queremos ficar também distantes. Queremos estar no conforto da casa, que é justo o que o e-commerce, né, traz de benefício para nós consumidores. Um outro dado que é importante a gente ter em mente é que dados aqui do Q1, no primeiro trimestre desse ano, em relação, né, à perspectiva e à opinião dos consumidores brasileiros em relação a como está a sua situação financeira comparado com um ano atrás, grande parte desses consumidores sentiu uma piora, né? Ou piora, ou muito pior, ou até igual aqui, que dá mais ou menos 60%. E ainda desses consumidores que declaram que pioraram, tiveram, né, uma situação financeira pior, muito deles responde, né, que está associado a uma questão do aumento do custo de vida. Tá? Então, isso, de novo, é importante a gente ter isso em mente, porque isso impacta, né, diretamente a performance, né, a realidade do negócio de vocês, das marcas de vocês, porque estamos ainda num contexto econômico complicado.
E quando a gente compara em 2020, onde não tinha loja física aberta, né, o e-commerce era o canal de consumo, não tinha opção. Então, logo, existia uma demanda ali do contexto que forçava e possibilitava o crescimento do canal. Já agora, temos, né, as lojas abertas, lojas físicas abertas, os shoppings abertos, mas ainda assim, somado-se a isso, temos um contexto complicado econômico que, né, nós, população brasileira, está sofrendo. E isso reflete, muda a realidade quando a gente fala dos grandes números do e-commerce. Esse primeiro número ele é o total faturamento e crescimento do e-commerce. E aqui inclui tudo, desde eletrônicos, desde segmentos de bebê, desde fashion, materiais de construção e assim por diante. Em 2022, batemos um recorde de faturamento total, tá? Com 262 bilhões de reais. Isso representa um crescimento de 1,6% em relação ao ano anterior, que é uma taxa tímida, né? Para não falar estabilidade, para não falar decepcionante. Tá? Mas eu gosto de ver as coisas, né, da perspectiva do copo meio cheio. Por que eu falo isso? Primeiro, quando a gente pensa em todo o contexto econômico que a gente está vivendo, falar que a gente tem uma estabilidade é positivo, né? É super positivo. Também, quando a gente olha as bases de comparação de crescimento, em 2021 crescendo 29%, em 2020, que não tem aí, foi uns 40%, se não me engano, ainda assim é super positivo. Significa que a gente está mantendo, né, e sustentando esse crescimento. E quando eu falo a gente, eu falo vocês, tá? Porque eu não vendo nada no e-commerce. Eu só leio e reporto. Mas vocês que fazem esse número aqui. Vocês que atendem às necessidades dos consumidores, né? Então, é um número, sim, super positivo, né? Super interessante, e que mostra que o e-commerce não é uma bolha. Se fosse uma bolha, isso aqui estaria caindo, mas não está caindo, né? Mesmo num cenário de dificuldade, de incertezas econômicas, incertezas políticas, ainda assim fechamos um ano com uma estabilidade, mantendo os altos níveis de crescimento. E como eu comentei, a gente não pode esquecer que em 2021 e 2022, o canal offline abriu e retomou, e voltou com tudo. E ainda assim, a gente cresceu e manteve, né, certos níveis de consumo. Tá? Então, continuem, né, esse número de 1,6 não significa que tem que desacelerar investimento, reduzir, reavaliar, não. Significa que tem que continuar investindo, entendendo esse canal e se apropriar, né, das oportunidades que esse canal apresenta para os nossos negócios. Em faturamento, em pedidos já, temos um número mais positivo, né, que é um crescimento de 7,9% em relação ao ano anterior, que mostra que, em volume, né, em mais ocasiões de compra, temos um cenário positivo de crescimento. E ticket médio, uma queda de 7,5%. E justo, né, isso explica essa dinâmica macro do comércio eletrônico. Um crescimento em pedidos, mas devido a uma redução do ticket médio, tivemos um crescimento de faturamento um pouco mais reduzido e uma certa estabilidade. Gente, eu vou acelerar, porque o relógio está correndo aqui. E um dado para complementar, né, a dinâmica do comércio eletrônico é o crescimento de novos consumidores, que, segundo nossas estimativas, já somam 108 milhões de consumidores, de shoppers do online, e um crescimento de 24%. Quando a gente abre essa informação mês a mês, é interessante notar que janeiro e fevereiro foram os que mais contribuíram com números super acelerados de consumo e de crescimento, mas a gente tem que ter em conta, como eu falei, por isso eu quero retomar sempre o histórico. Quando a gente compara esse dado de janeiro e fevereiro, ainda assim, né, esse janeiro e fevereiro carrega uma base menor do consumo, que traz, né, um resultado percentual de maior crescimento. Tá? Mas os níveis de consumo, como a gente pode ver mês a mês, está ali na faixa, né, dos 19 a 20 bilhões. E o grande destaque é para novembro, né, que é o mês do principal evento do comércio eletrônico, né, conhecido como a Black Friday. E aqui, né, que um dos principais informações para a gente digerir é que, abrindo agora esse crescimento de faturamento por grandes cestas, por grandes categorias, as categorias que são detratoras e que seguram o crescimento nominal do canal são as grandes categorias e de maior ticket, por exemplo, eletrodomésticos, telefonia e informática. Né? Nesse caso, telefonia apresentando uma queda de 15%. São as categorias com maior ticket médio, né, maior gasto por ocasião, e que impacta a queda do ticket médio e também resultando num crescimento nominal mais tímido.
Por um outro lado, circulado aqui em verde, né, temos as categorias com alto crescimento nominal, que são categorias de perfumaria cosmética, saúde e alimentos e bebidas. Né, eu estava conversando com o meu colega sobre a sorte, né, de um resultado positivo por um evento desse tema, porque alimentos e bebidas, com certeza, né, é um dos grandes destaques para o crescimento do e-commerce em 2022, e é o que apresenta a maior oportunidade para nós aqui, né, como fontes de crescimento, né, para a nossa realidade e para os nossos negócios. Por serem categorias de menor ticket médio, isso baixa a média, né, do ticket médio do total canal e também reduz um pouco do crescimento nominal do faturamento total. Tá? Então, é importante ter essa perspectiva. E comparando as principais categorias em pedidos, alimentos e bebidas cresceu 82%, né, em relação ao ano anterior. Ou seja, mesmo num cenário de inflação, onde a gente pode falar assim, mas o crescimento de valor foi parecido à inflação, né, ou foi um pouco superior à inflação, mas a gente pode observar pela informação de pedidos, né, ou seja, pedidos de compra, ocasiões de compra, que tem um crescimento acelerado do consumo no e-commerce para categorias de alimentos e bebidas. Sendo esse canal, né, super relevante para o mundo varejista, né, que a gente chama também de FMCG, ou CPG, ou, né, o canal alimentar. Outros destaques, né, de crescimento, também temos bebês todo o segmento de bebê, e também perfumaria cosmética, que cresce 22%. Algumas categorias, como moda, acessório, eletrodomésticos e telefonia, contraem bastante o número de ocasiões, puxando um pouco esse número, a média, para baixo. Tá? E não sei quem observou os banners que tem aqui no corredor, ali da parte do café, né, mas justo reflete um pouco desse número que eu vou apresentar agora, que é alimentos e bebidas em relação a pedidos, passou de 6ª posição de importância, hoje já para a 3ª posição de ranking em pedidos. Né? Então, novamente, retratando a relevância que esse segmento de vocês tem para o nosso canal e o quanto, né, que esse segmento de alimentos, bebidas, cosméticos, que é todo o segmento, né, supermercadista, é um driver de crescimento e de sustentação também do comércio eletrônico como um todo. Basicamente, vocês estão sustentando, né, o número médio do e-commerce. Tá? Então, parabéns e muito obrigado. Quando a gente fala agora e abre esse número de crescimento, comparando o FMCG, tá, que é todo o segmento alimentar, né, supermercadista, versus o total e-commerce, a gente pode notar que, além de janeiro, né, todos os outros meses, esse segmento apresentou taxas de crescimento superior, não só superior, mas muito mais, né, muito superior em relação à média do e-commerce. Novamente, enfatizando a ênfase, né, e a importância que esse segmento de categorias teve para o crescimento do canal no último ano. Aprofundando agora em relação a esse grupo, né, de categorias, e abrindo já por cestas, né, como vocês gostam de observar dentro do varejo alimentar, total FMCG cresceu 13% em relação ao ano anterior. Grande destaque de crescimento nominal foi alimentos, né, que cresceu 30,9%. E teve uma grande contribuição. A maior contribuição para o crescimento foi higiene e beleza, pelo tamanho, né, e relevância que esse segmento tem para essas categorias, crescendo um 18,6%. O segmento de Páscoa, que é pequenininho, mas também crescendo de uma forma muito acelerada. E quando a gente abre os detalhes, né, aqui eu vou passar um pouco rápido, de novo, acho que depois a gente pode compartilhar o material com vocês. Quando a gente abre agora o detalhe em alimentos e bebidas, alimentos primeiro, o grande destaque aqui é chocolate, né, que cresce em altas porcentagens, aqui 215%. Outros exemplos de categorias interessantes que crescem, por exemplo, salgadinhos, complementos alimentares. E da parte de perda, temos algumas categorias dos alimentos frescos. Quando eu olhei essa informação, eu imaginei que pode estar relacionado, novamente, né, o consumidor retomando o consumo numa feira, num hortifruti, porque quer, né, ter esse contato mais próximo aos produtos frescos. Ou, de novo, por serem, né, categorias muito pequenas, ainda não consolidadas no e-commerce, é esperado também uma certa volatilidade no consumo. Abrindo esse detalhe, alguns exemplos aqui que eu gostaria de enfatizar não porque você é grande, né, como chocolates, como leite em pó, significa que não dá para crescer mais. E isso é o que o e-commerce, né, traz para a gente.
Mesmo o chocolate sendo a maior categoria dentro dessa cesta de alimentos, é a categoria que mais cresce, né, e se aproveita da oportunidade do comércio eletrônico. E ainda assim temos outras categorias menores que também crescem de forma acelerada, né, aproveitando essa oportunidade que o canal traz. Passando por detalhes de bebidas, temos aqui um exemplo parecido, né, onde o whisky é uma das principais categorias e apresenta o maior crescimento, mas temos o segmento de vinhos, né, que é um segmento grande e tradicional do comércio eletrônico, mas que, pelo menos nesse último ano, né, teve uma retração de vendas, mostrando que, por ser grande, tem um desafio de manter, né, o seu nível de consumo e manter esse bom atendimento, né, em relação aos seus consumidores. Então, são diferentes cenários, né, que apresentam alguns desafios, mas, basicamente, tem e existe oportunidade, né, para diferentes categorias, diferentes ocasiões de compra. E, para caminhar já um pouco para o fim, né, acho que parte do que eu queria trazer aqui para vocês são alguns exemplos e também uma análise comparando as informações do online versus o offline. Por que isso, né? Porque, como comentaram, né, o segmento de grocery ele é o varejo mais tradicional que a gente tem nas nossas histórias, né? E ele veio do offline, ou seja, a gente nasceu como consumidores consumindo numa padaria, no supermercado, não é numa loja tradicional. Então, ele é a referência. E é muito natural que, quando a gente tente entender o e-commerce, a gente faça essas comparações com o offline. Se a minha marca vende bem no offline e eu tenho 15% de share, talvez seja esperado também que eu tenha essa mesma participação no online. Isso vou mostrar que não é fato, né? Se o consumidor gosta de comprar tal segmento no offline, talvez ele também tenha esse mesmo interesse no online. Também não é a realidade, tá? Então, trazer um pouco desses insights e a quebra de paradigmas, né, eu gostaria de contribuir e compartilhar com vocês. Primeiro, em números gerais, quando a gente compara um canal que a gente chama que é o autosserviço, cash and carry e pharma, hoje o e-commerce ele tem uma representatividade de 3,6%, basicamente uma estabilidade em relação ao year-to-date anterior, devido, né, a um crescimento, sim, acelerado em valor do canal offline. Mas lembrando que o canal offline, principalmente no ano passado, ele cresceu muito devido à inflação, né? E os dados que a gente tem como Nielsen mostram que, na verdade, o consumo em volume do offline caiu, né? E já no e-commerce o número de pedidos cresceu e acelerou e quase dobrou. Então, é importante ter essa perspectiva que, pelo menos em faturamento, que é como a gente consegue comparar e juntar as duas informações, sim, o offline cresceu mais acelerado, isso representa e impacta, né, numa leve queda de 0,1% da importância, mas já estamos falando de um canal que pesa 3,6% do total FMCG, né, no grande agregado desse segmento de grocery. Abrindo essa informação mês a mês, gostaria de enfatizar novembro, né, onde é a Black Friday, que é a fortaleza do e-commerce, e já o canal online, em novembro, pesa 4,9%, né, ou seja, é relevante, é importante. Se a gente executa bem, se a gente se conecta bem com o consumidor, se a gente traz valor para a experiência do consumidor, tem como, né, ganhar mais participação nesse share, tá? Nesse contexto da omnicanalidade. E abrindo essa informação da importância do e-commerce por grandes categorias, o primeiro destaque é o segmento pet, que já o canal online já é quase 35% de todo o consumo, de todas as vendas, seguido de bazar, né? E depois vem higiene e beleza com 9%, limpeza 2,3%, e aqui vou pular para alimentos, que é só 1,8%. É somente quase 1% de todo o consumo, né, nacional de alimentos, considerando todas as dinâmicas de canais, aqui falando de autosserviço, cash and carry e pharma, o consumo do online representa só 1,8%. Né? E aqui mostra, né, se a gente já usar esse slide como benchmarks, se higiene e beleza tem 8,9%, por que alimentos também não pode vender um 8,9%? Ou pelo menos metade disso? Né? Que significa uma oportunidade aqui de 400% para crescer, né, em relação ao cenário atual. Não vou nem usar pet, porque pet é injusto nessa comparação, né, dos 34%. Mas já aqui temos uma referência do tamanho da oportunidade
que o segmento alimentar, bebidas, né, higiene e beleza tem de se desenvolver. E alguns outros insights, né, e comparações para a gente refletir. O primeiro é, quando a gente seleciona as top 10 categorias, tá, de importância do online, temos que, de forma geral, um crescimento acelerado, tá, mais acelerado do online. E aqui, gostaria de destacar 2 pontos. O primeiro que crescer no online não significa que você tem que reduzir ou contrair no offline. A exemplo aqui, né? A Cereais em Barra cresce 87% no online e ainda assim cresce 40% no offline. Mas, dependendo da situação, sim, pode haver, né, uma troca e uma migração desse consumo. Por exemplo, o gin, onde no online cresce 8% e no offline cai 11%, cresce 8% e no offline cai 11%, quase 11%. Tá? Então, podem sim existir uma relação de troca, né, de migração do consumo de canais do offline para o online, mas também pode existir um crescimento mútuo, né, um crescimento similar, né, e na mesma direção dos 2 canais. Porque o online não necessariamente ele vai sempre roubar o consumo do offline, mas ele pode complementar com diferentes ocasiões de compra, com diferentes ocasiões de consumo, e que, com isso, todo mundo pode crescer. Né? Entendo que devem ter varejistas aqui que devem lutar com essa dicotomia, né, de um cresce e outro cai, mas não. Aqui a gente consegue observar que o e-commerce pode crescer juntamente com o offline, tá? E, dessa forma, crescer o consumo como um todo aqui nos lares brasileiros. Um outro detalhe importante que gostaria que vocês levassem, né, é que a dinâmica do canal online é diferente. Isso é meio óbvio, né? Mas ele é bem diferente, né, na forma de execução. E, no caso, o principal destaque, as diferenças que marcam, são as datas sazonais. O online concentra o maior peso, né, em certas datas, como, por exemplo, né, a Black Friday, onde o online é 13%, e no offline é 8,6%. Novamente, né, mostrando que temos que entender e assimilar que são canais diferentes, apesar de ser o mesmo consumidor, são canais diferentes, com dinâmicas diferentes, e que a gente precisa entender essas especificidades, tá, do canal para poder agir de forma precisa, direcionada e eficiente. A mesma estratégia do offline, de um supermercado, de uma farmácia, não necessariamente vai funcionar para a dinâmica do online. Também, o inverso não quer dizer que isso não possa acontecer. Acho que sim, existem sinergias. Sim, existem aprendizados. Afinal de contas, é o mesmo consumidor. O consumidor é omni. A mesma pessoa que está comprando no Black Friday do online, ele também está consumindo no offline depois. Então, sim, existem sinergias. Sim, existem, né, possibilidades de estratégias conjuntas de omnicanalidade. Entretanto, temos que ter em mente, né, que são realidades diferentes e que exigem, sim, estratégias precisas. Aqui, né, retratando esse ponto, qual que é a importância da Black Friday para o online, em relação a uma média de vendas semana a semana, temos aqui, mais ou menos, não consigo ler, tá, mas acho que é uns 200 e poucos %. Ou seja, né, semana a semana, a Black Friday concentra mais de 200% aqui de comparação da média do ano, enquanto no offline a gente nem consegue ver esse pico de vendas. Tá? Um outro exemplo que eu gostaria de trazer para vocês, né, retratando esse tema, é que o consumo no online não necessariamente é o espelho do offline. Né? Retomando isso. Aqui a gente tem a cesta de produtos de gin, vodka e whisky. Do lado direito, offline, onde o whisky é 56%, vodka 34% e gin 9%. Já no online, essa importância desse sortimento da categoria é totalmente diferente. O whisky concentra 81% de todo o consumo de bebidas, né, de licores nessa cesta, enquanto vodka, né, que no offline é 34%, no online pesa somente 7%. Né? E quando você vai pensar qual produto eu quero listar, qual produto eu quero executar e dar exposição, dar visibilidade no meu e-commerce, tenha em consideração que a ocasião de compra é diferente e isso implica um diferente sortimento, uma diferente estratégia. Um outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês
é a dinâmica de market share. E nesse caso aqui eu tenho a categoria de shampoo, tanto no offline como no online. Do lado esquerdo é o offline e eu selecionei marcas que concentram 80% do consumo. E nesse caso são 27 marcas. 27 marcas fazem o Pareto. 27 marcas é fácil de executar, né, gente? São 27, eu tenho que executar, eu tenho que dar espaço na gôndola, tenho que garantir distribuição, garantir presença para o meu consumidor. Já essas mesmas 27 marcas, que são as principais marcas do offline, ou seja, das farmácias e supermercados, concentram somente 42% do online. E eu tentei falar, então vou selecionar as marcas do online para fazer 80%. Gente, passou de 80%, passou de sei lá quantas marcas. Tá? Então, a dinâmica, né, de marcas também é bem diferente, onde implica, né, num sortimento muito mais amplo, muito mais pulverizado, porque existem situações, né, e ocasiões de consumo diferenciadas, existem demandas diferenciadas, mas não só isso. O canal online ele é um canal, entre aspas, mais democrático, né, para a entrada e penetração de novas marcas. Se hoje eu quiser lançar o meu shampoo Marcelo, tá, no mercado, entendo que em pouco tempo eu conseguiria garantir exposição nos principais marketplaces. E eu entendo que deve ter fornecedores aqui, né, que garantem execução nos principais, né? Só falo com um grande fornecedor aqui de tecnologia e eu consigo que o meu produto seja disponível em todos os grandes, né, 8 a 10 marketplaces aqui do Brasil. Ou seja, é simples, né? Como marca, eu consigo entrar, consigo penetrar e consigo acessar o e-commerce e garantir essa distribuição. Então, ele é uma realidade diferente. Estou acabando o tempo aqui, tá, gente? Finalizando os últimos minutos. Deu 0 aqui já. Mas não só isso, quando a gente olha aqui o tamanho da barrinha, né, do laranja, que é a primeira marca mais vendida no offline, essa mesma marca no online, ela é um tracinho que eu nem consigo aqui ver direito no slide. Tá? Novamente, retratando que, por você ser líder no offline, isso não implica, né, que você tem o direito de ser o líder também no online. Porque o consumidor ele pode ser diferente, ele tem necessidades diferenciadas e precisam também, né, criar essa relação de confiança com as grandes marcas, né, para que isso se torne uma realidade para eles. E o último slide, que acho que é o mais legal, que pelo menos eu gosto muito de falar, é sobre qual que é o potencial do e-commerce para o Brasil, né, e principalmente esse segmento de grocery. Qual que é o forecast, qual que é as perspectivas para 2023? Eu não posso falar, pessoal, eu não posso falar quanto que vai crescer, qual que vai ser o tamanho em 23 nem em 24. O que eu posso falar, e eu falo com certeza, né, com uma segurança, é que o potencial do segmento grocery alimentar para o Brasil, para o e-commerce, é gigantesco. Eu não sei se o potencial a gente vai atingir em 2, 5, 10 ou 15 anos. Não posso dizer, porque vai depender de vocês. Tá? Mas o que eu posso dizer é que esse potencial é gigantesco. Há exemplos na Coreia do Sul. O segmento de beauty, né, era 15% em 2010, em 2020 já é 60% de relevância do e-commerce. E a parte, né, de segmento de bebês era 30% e já passou para 80%. Esses mesmos segmentos nos Estados Unidos, já em 2020, pesam 28% de todo o consumo, né, e a parte de baby, 23%, e as perspectivas para 2030 é que isso facilmente se duplique. Novamente, eu não vou fazer apostas aqui, né, se vamos chegar nesses patamares, e nem principalmente quando, né, vamos chegar, mas que com certeza temos muito potencial de crescimento, isso é fato. E por experiência, em 2020, né, eu já fiz essa palestra aqui, e eu falava, pessoal, temos que focar em grocery. E graças a Deus os números estão se alinhando, né, e trazem números bons para apresentar aqui para vocês. Queria agradecer novamente, né, a esse espaço. Em resumo, o e-commerce tem muito potencial, mas claro que depende, tá, de vocês, os grandes atores, as grandes empresas, as grandes marcas, os grandes varejistas de executarem e explorarem essas oportunidades. E super importante entender essas nuances, né, e especificidades que o canal traz como desafios, né, de execução e para todos que aproveitemos essas oportunidades de negócios para esse canal que é tão dinâmico e tão desafiador. Muito obrigado. Marcelo. Mais uma vez, Marcelo já é um membro nosso honorário aqui dos palcos do E-Commerce Brasil, sempre nos traz muito dados muito ricos. E mais uma vez comprovando aqui, né, Marcelo, que a gente tem uma oportunidade muito grande
de crescer nesse cenário, de crescer nessa categoria. E a gente vê que tem grandes aí produtos que estão chamando essa venda maior que a gente tem visto no e-commerce. Eu queria fazer uma pergunta aqui, até para a gente não... foi bem rico aqui, mas para a gente poder ilustrar um pouquinho mais. Perspectivas... Essa é uma pergunta muito boa, né? Aquela bola de cristal, perspectivas 2023, perspectivas 2024, especificamente para esse setor. Sei que vocês têm muito trabalho em cima disso. Bastante, se tu pudesse resumir. Em resumo, né, de novo, não vou apostar em números, mas com certeza é uma perspectiva de muita oportunidade, porque existem ainda muitos consumidores que não são atingidos, existem ainda muitos consumidores que compram talvez uma vez e não voltam, então a oportunidade de fidelizar esse consumidor, e existem ainda muitas ocasiões de consumo onde ainda a gente não explora. Então, com certeza, se houver uma execução e um contexto, né, que possibilite o crescimento, e aí, novamente, depende de vocês executarem bem isso, né, e, claro, também um contexto econômico e social, as perspectivas são muito positivas, principalmente para o segmento de grocery, que ainda é muito embrionário aqui no Brasil. Marcelo, mais uma vez, obrigado. Uma salva de palmas para Marcelo. Obrigado.